O que aconteceu com Anitta e as consequências da cantora após ter brincado com Deus e abandonado seu chamado. Certamente você já ouviu falar no famoso ditado popular: o ser humano colhe o que planta. E esta frase não é só um fato comprovado, mas vem originalmente diante da Bíblia Sagrada, mais precisamente no livro de Gálatas, capítulo 6 e versículo 7, que nos adverte que tudo que o homem plantar, ele também colherá. E isto é uma grande realidade nos nossos dias, pois já são inúmeros os artistas que abandonaram seu chamado para se tornarem celebridades e quando chegam a um estrelato, muitas das vezes acabam colhendo o que plantaram, por conta do alto preço da fama, e a história de Larissa Machado é um claro exemplo disso. Popularmente conhecida como Anitta, a jovem deixou a igreja que congregava em busca do sucesso na música secular e após diversos percalços chegou ao auge da sua carreira, sendo considerada uma das cantoras mais famosas do Brasil na atualidade. Além do sucesso, Larissa também deixou de lado suas raízes no seu conservadorismo, se tornando uma personagem de si mesma chamada Anitta, uma mulher que usa a luxúria como principal elemento para galgar os degraus da sua carreira e não o altar. O ego da jovem acabou dando certo, pois Anitta conseguiu atingir o gigante mercado da música latina, fechando diversas parcerias internacionais. Entretanto, no decorrer de sua trajetória, a personagem Anitta também se tornou uma militante e engajada em favor das minorias, o que é exatamente o público-alvo da artista e o que consequentemente lhe levou a ter um desentendimento com Bruna Carla. Após a cantora gospel sair em defesa dos valores cristãos, em uma entrevista: "Me torna um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, vem e me leva além." Anitta decidiu afrontar, começando a deturpar o pronunciamento de Bruna com as seguintes falas: "Não existe religião, cultura ou Bíblia que possa dizer para um ser humano que Deus permite, pedindo para repudiar os outros dessa maneira. Que Deus é esse? O de vocês que pede a morte, ressaltando que teve intenção e falar algo semelhante, pois a mesma só havia defendido a sua fé em Deus, os valores cristãos citados na Bíblia Sagrada. Porém, durante a sua participação do portal Pleno News, Bruna Carla decidiu abrir o jogo e falou sobre as represárias que sofreu de Anitta e outros artistas por causa do seu posicionamento como uma verdadeira cristã. E não é de hoje. Aqui o espírito de Jezabel foi muito ameaçada. Então ali as pessoas não deixaram de lado só minha fé. Elas se esqueceram que eu era mãe, meus filhos foram atacados nas redes sociais e mais. Mas graças a Deus que existem pessoas boas neste mundo. Então falar sobre esse assunto hoje, eu falo com tranquilidade, porque o que aconteceu, por outro lado, que me criticou, eles queriam uma retratação. Na verdade, eles queriam que eu viesse a público para dizer que não era nada disso. Quando que eu falei em nenhum momento? Eu usei toda a minha fala contra. Sempre respeitei ali. Foi uma questão de conversa entre dois amigos. Eu nunca fui contra a liberdade de ninguém. Então foi sobre uma questão de fé, daquilo que eu acredito, daquilo que eu prego. Eu fico realmente preocupada com o tempo que a gente está vivendo. Olha, realmente começamos a não sermos calados e não falarmos daquilo que nós acreditamos que é, do Evangelho. E porém não é esta a primeira vez que Anitta entra em confronto junto com a religião. Em 2020, a cantora causou polêmica ao ousar gravar um clipe dançando em frente à igreja do Satanismo Sacramento do Passo, em Salvador, na Bahia, e revelou os fiéis católicos já neste ano. Isso revoltou os fiéis católicos este ano. Anitta também se desentendeu com pastores evangélicos e prometeu
a líderes, até realizar um trabalho para proteger das orações de líderes religiosos. Tempos depois, após a polêmica, a mesma, ao fazer uma piada cantando desafinadamente a música gospel Socorro, Deus da cantora, depois de perder a sua mala com todo o figurino do show que faria, ela pede socorro a Deus. Gente, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Olha isso. Pode servir para alguma coisa. Olha, gente, mas apesar de tudo não passar de uma provocação ou até mesmo como uma brincadeira, nós sabemos que de Deus não se zomba. E atualmente a Anitta tem sofrido as consequências dos seus atos, inclusive até mesmo do abandono dos seus. Chamado na juventude recentemente, a funkeira precisou ser internada às pressas na UTI do Hospital Albert Einstein em São Paulo, por sofrer de endometriose. Foi diagnosticada com a doença mais conhecida como doença do beijo e adquiriu um nódulo no pulmão e problemas sérios no estômago. A cantora tentou tranquilizar os fãs ao contar que tudo está realizando todos os tratamentos. No entanto, há internautas que diz que tudo que a Anitta estaria sofrendo seria uma permissão de Deus para que ela se arrependa de tudo que fez e volte novamente para Jesus. E enfim, cumpre o chamado que o Senhor lhe concedeu. Apesar de Anitta estar pagando um alto preço pelo rumo que tomou para a sua vida, nosso dever como cristão é orar por ela e que um dia a mesma venha se render a Jesus Cristo. Uma cantora brasileira havia profetizado para Larissa que onde estiver, iria orar pela vida dela, iria pedir a Deus proteção pela vida dela, dizendo: eu oro sempre pela sua vida e espero que volte logo para Jesus. Ei, de Deus o homem não pode brincar, pois tudo que o homem semear, ele também colherá. Uai, seu app de vídeos curtos.